Eu vou direto ao ponto. Pablo Marçal não tem nada de fenômeno. O que ele tem colocado em prática nessa corrida à Prefeitura de São Paulo é algo que os pesquisadores já entenderam desde a eleição de Trump em 2016. Ó, faz tempo. O Bolsonaro foi exemplo no Brasil dessa tática de ganhar no grito. O que o Marçal oferece ao eleitor não é um debate alternativo, sofisticado ou disruptivo em relação ao que existe na política. O que ele oferece é um deserto de ideias embalado em grosseria, gritaria e xingamento. É isso o que essa quantidade de gente que aparece nas pesquisas, disposta a votar num sujeito como Marçal, ouve, mais nada. Mas isso também não é novidade. Da esquerda à direita, nós temos muitos nomes que há alguns anos ganham a simpatia e o voto do público dessa forma. O que realmente impressiona é o despreparo da maioria dos candidatos para lidar com esse tipo de gente, como o Pablo Marçal, dando palco, dando palanque para ele produzir esse material que está viralizando nas redes e fazendo com que ele fique conhecido. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Eu espero, gente, que seja a última vez que eu venho aqui falar sobre o Pablo Marçal. Mas é importante porque ele é um bom exemplo de como as redes sociais estão funcionando cada vez mais e como o Marçal entendeu que poderia se aproveitar desse mecanismo. Mas na política a gente tem visto alguns sinais de cansaço dessa estratégia de agressividade, porque é agressivo, né? Mesmo que seja o combustível mais usado nos dias de hoje nas redes. Bora falar sobre isso? Um comentário recorrente sobre as notícias sobre o Pablo Marçal é que a imprensa está dando o palanque para ele e ele vai crescer por causa disso. Eu discordo muito, gente. O crescimento dele se deve a outros fatores. Não acho que seja culpa da imprensa. Você se lembra do Wilson Witzel? Pois é. Ninguém tinha ouvido falar sobre ele, ele não era notícia e foi eleito governador do Rio numa disputa com um político muito mais conhecido, que era o Eduardo Paes. O Witzel teve apoio do Flávio Bolsonaro, não teve apoio do Bolsonaro abertamente. Um discurso antissistema, costumava dizer que ele representava um novo, o Paes o velho. Teve uma votação decisiva em áreas comandadas pela milícia em todo o estado do Rio de Janeiro e apoio dos evangélicos. Na imprensa, as notícias giravam em torno do Paes e do Romário. Então eu acho simplista dizer que a imprensa cria essas figuras estranhas, né? Witzel, Marçal. Mas no caso do Witzel, a gente está falando de 2018. De lá para cá, as redes sociais passaram a ter um papel fundamental na decisão do voto. Pablo Marçal é um produto criado e favorecido pela comunicação digital que se aproveita de um público que se apega a um discurso cheio de emoção e cheio de raiva. Vamos lá, depois de anos de Jair Bolsonaro, dessa estética chucro, cafona, agressiva que ele levou ao poder, parecia haver um cansaço desse modelo antissistema, mas o buraco pode ser mais fundo. Eu sempre digo que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Se ele tivesse feito uma gestão na pandemia que fosse só razoável, que não tivesse passado os anos de mandato se metendo em polêmicas, num discurso que só dividiu o país, ele teria sido eleito no primeiro turno com Lula ou sem Lula. Mais um mês de eleição, gente, a coisa podia ficar estranha. Talvez não desse para o Lula. A diferença de votos, vamos lembrar, foi mínima. A pandemia foi ficando para trás, a população foi se esquecendo de muitas das atrocidades, a rejeição do Bolsonaro foi caindo, ele tinha aquele discurso, né, antipetista, e sim, existe um antipetismo no Brasil, mas perdeu por quê? Porque muita gente estava cansado. Vocês se lembram aquele mês seguinte depois das eleições, aquele silêncio, aquela tranquilidade, Bolsonaro quieto, estava lá em depressão porque tinha perdido a eleição, não queria aceitar isso, foi uma tranquilidade, né? Então, assim, parecia que tinha um cansaço, né? Parecia que realmente as pessoas queriam um outro tipo de gestão política. Parecia realmente que aquele jeito de fazer política na base da polêmica, da gritaria, tinha cansado depois de fazer muito estrago, né? Porque a gente sabe que fez. Mas essas coisas não mudam de uma hora para outra. Em 2018, o pesquisador britânico Jamie Bartlett já falava sobre
como a internet favorece candidaturas de outsiders e de políticos de perfil autoritário. Naquela época, eu disse que o Bolsonaro venceria a eleição no grito, sem propostas, com xingamentos, acusações, tratando adversários como inimigos. Pula para 2024. Essa tática parecia desgastada e eu acho que tá. Donald Trump considerava garantida a vitória na eleição dos Estados Unidos, mas os ataques que ele tem feito a Kamala Harris não têm surtido o efeito que ele esperava. Não tem adiantado contestar se a Kamala é negra ou chamá-la de comunista. Vocês achavam que só que os políticos da direita apelam para esse fantasma do comunismo? Pois é. Mas isso só mostra como o Trump está preocupado com o rumo dessa eleição. E os números mostram que ele tem mais é que se preocupar mesmo, porque a coisa, ao contrário do que poderia ser com Biden, vai ser muito mais complicada. Talvez não adiante só ele gritar, espernear, espalhar fake news, que é o que ele sabe fazer, a gente sabe disso. Isso não quer dizer que essa agressividade nas redes não tenha fôlego. Funcionou muito bem, como a gente viu com Javier Milei na Argentina. Mas é importante lembrar que o voto na Argentina tinha uma mistura de protesto e de desespero. Eu estive lá um pouco antes do segundo turno, eu conversei com motoristas de táxi, motoristas de Uber, e essa característica era clara naqueles que diziam que iam votar no Milei. Uma enorme dose de desesperança, um descrédito no futuro. Então, assim, estavam meio que chutando balde mesmo. O que chamam agora de fenômeno Pablo Marçal é só fruto da dinâmica das redes sociais, que facilitam o crescimento de pessoas que apostam no que é balbúrdia, discurso de ódio. Foi isso que ajudou Marçal a embolar esse terceiro lugar da corrida em São Paulo e deixar os adversários atordoados. No livro The People vs. Tech, o Jamie Bartlett mostra que os ideais, políticas públicas, as promessas, se as promessas são viáveis ou não, a performance de gestões anteriores, tudo isso é supérfluo, vira secundário. Não é à toa que o Marçal desdenha do próprio desconhecimento sobre a cidade e foca no quê? Nos ataques pessoais. É tudo calculado, é o que ele tem para entregar para o público. Como poucos, ele entendeu que é sobre aparência, sobre análise de dados das redes. Ele sabe que o que viraliza é grosseria e gritaria. O boneco alerta M, que já virou emoji, o discurso sobre meritocracia, aquele discurso mais rasteiro de coach, a agressividade com os outros candidatos, o discurso sobre os perigos da esquerda. Adivinhe do que Marçal chamou alguns candidatos? De comunistas. Pois é, né? Previsível, ele é previsível, mas tudo é feito para viralizar. Embora eu acho de verdade que essa tática funcione com uma parcela menor do eleitorado, eu considero o Marçal uma ameaça real, não apenas na eleição de São Paulo, mas numa eventual candidatura à presidência, o que ele já ensaiou em 2022. Não dá para ignorar que o cara é um picareta talentoso. A experiência dele como coach, o entendimento sobre o funcionamento das redes pode fazer o Bolsonaro parecer um escoteiro. E o Brasil já elegeu o Bolsonaro. Embora o Pablo Marçal negue, existe uma condenação num processo por desvio de dinheiro de contas bancárias. Fofo, né? Ele tinha 18 anos. Como a gente sabe, a justiça no Brasil é célere. E quando a condenação saiu, o processo já estava prescrito. Em 2022, gente, quando ele tentou ser candidato à presidência, ele acabou investigado pela Polícia Federal por crimes eleitorais, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Tudo sobre ele é obscuro. Um funcionário de uma empresa do grupo do qual ele é sócio morreu de parada cardíaca quando participou de uma maratona surpresa. Quem é que faz maratona surpresa para funcionários? O cara tinha 26 anos. 26 anos. O Marçal tinha que estar preso, mas hoje ele é candidato à prefeitura de São Paulo e tem 10% da intenção de voto. Eu me pergunto se as pessoas não se dão conta de que estão topando participar de um desafio surpresa e estão colocando o seu destino e o destino da cidade, da sua vida, quando votam num cara como Marçal. Num desses programas aí de coach, o Marçal convenceu 60 pessoas despreparadas a subir um pico de 2.400 metros no interior de São Paulo. Fiquei até sem fôlego, só de imaginar. Quase foi uma tragédia, claro. Mas na propaganda, no Instagram do desafio, ele avisava: só conquista o topo dessa montanha quem está disposto a entregar
todos os recursos durante o caminho. Sangue, suor, lágrimas e gordura. Ou seja, ele avisou que precisava de sangue, suor e lágrimas e mesmo assim, 60 pessoas pagaram para participar disso. Os bombeiros levaram 9 horas para resgatar o grupo. Pessoal, a candidatura do Pablo Marçal é a mesma coisa. As propostas não dizem absolutamente nada, são uma mistura de expressões de autoajuda e marketing em inglês, claro, como mindset, brainstorm, benchmark, com zero soluções. Tudo passa, vamos melhorar, treinar, ajudar, sem dizer como. Ele quer resolver a Cracolândia, por exemplo, com desenvolvimento de inteligência emocional. O que significa isso na prática? Ninguém sabe. Os bombeiros, gente, no negócio da montanha, conseguiram salvar as pessoas lá em 9 horas. Numa eleição, o socorro demora 4 anos. Quem é que está disposto a esse desafio surpresa? Não. Ainda mais para dizer que é surpresa, né? Promoção Relâmpago. Leia 1 mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um assinante premium, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às quartas, editoria especial de economia, o relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana.